No nosso mundo digital, cada clique, cada erro que aparece na tela, cada caixinha de consentimento que a gente marca, tudo isso deixa um rastro. São pequenos fragmentos de uma história bem maior. Hoje, a gente vai juntar essas peças para tentar revelar o retrato que elas pintam. Um código de erro que não diz nada. Uma aprovação burocrática bem formal. E uma promessa de novidades direto no e-mail. Sozinhos, esses pedaços parecem não significar nada. Mas e juntos? Juntos, eles começam a contar uma história. Pois é, o que a gente acabou de ver são os fragmentos do nosso dia a dia digital. Códigos de erro, aprovações, newsletters, uma verdadeira confusão de informações. À primeira vista parece só ruído, né? Mas acredite, escondida nessa bagunça toda, existe uma narrativa. E é isso que vamos fazer aqui. Agir como arqueólogos digitais para montar o retrato que esses fragmentos pintam do nosso mundo. Bom, nosso primeiro passo é tentar organizar o caos. E para fazer isso, vamos começar pela linguagem da própria máquina. Vamos seguir as pegadas digitais dela, os códigos, os erros, para tentar encontrar os primeiros padrões nessa nossa investigação. E a nossa primeira pista é a mais óbvia de todas. Erros de navegador, tipo esse aqui, net.err not resolved, que basicamente interrompe a conexão. Esses erros, junto com aquele outro que sempre aparece, o Result Code Hung, não são só falhas técnicas. São os primeiros sinais de que existe uma conversa bem complexa acontecendo entre sistemas e que, às vezes, essa conversa simplesmente falha. E olha só, esses erros não são nada aleatórios. Eles seguem uma lógica muito clara, quase um roteiro. Primeiro, vem um pedido. Alguém tenta carregar alguma coisa. Depois, uma violação. O pedido é bloqueado porque quebrou uma política de segurança de conteúdo. E, por fim, a falha. O resultado é o erro que a gente vê na tela. É um sistema que tem regras, mesmo quando o resultado final é bem frustrante para nós. E por falar em regras, a máquina não lida só com erros. Ela também tem diretrizes super específicas sobre memória. Dá uma olhada nessas diretivas de Cache Control. Uma delas diz para guardar a informação por um dia, mas só de forma privada. Outra exige que se verifique sempre se tem uma versão mais nova. E uma terceira simplesmente ordena: não se lembre de nada disso. A máquina recebe ordens bem explícitas sobre o que esquecer e o que lembrar. Ok, já entendemos um pouco da lógica fria da máquina. Agora, vamos passar para o coração desses dados todos, as vozes humanas. Porque, entrelaçados nos códigos, a gente encontra de tudo, desde frustrações pessoais e pedidos de ajuda até análises profundas sobre cultura, língua e memória. Em um dos textos, por exemplo, a gente encontra essa ideia, a de que a nossa cultura se reconstrói a partir de vestígios, de fragmentos do passado para preencher um vazio original, uma tal de falta fundadora. É um jeito bem poético de dizer que a nossa memória coletiva é, na verdade, um mosaico, construído com as peças que sobraram pelo caminho. Agora, olha o contraste dessa ideia com a memória da máquina. Aqui não tem nada de abstração. O que a gente vê é um cookie com uma data de validade exata, precisa até o segundo, 13 de dezembro de 2026. A memória digital não tem poesia. Ela é literal, datada e, de certa forma, implacável. E a variedade da expressão humana que aparece é impressionante. A gente encontra pessoas em fóruns pedindo ajuda com o navegador lento, deixando sua marquinha digital num campo de comentários, analisando a linguística histórica do Brasil colonial, aprendendo as primeiras frases em árabe e, claro, mergulhando de cabeça em debates políticos bem acalorados. É a vida humana em toda a sua complexidade, tudo registrado em dados. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Essas interações todas entre humanos e máquinas não acontecem no vácuo. Elas operam dentro de sistemas gigantescos e muitas vezes invisíveis de controle, de persuasão e de poder. Vamos ver como isso se manifesta na prática. Vamos começar pelo mais familiar de todos, o aviso de privacidade. A linguagem aqui é escolhida a dedo. Eles não são rastreadores, são parceiros. Não é vigilância, é aceder a informações para oferecer uma experiência melhor. É o primeiro nível de controle, sempre apresentado como uma escolha, uma parceria. Mas por trás dessa escolha, que parece tão amigável, a escasa do sistema é absurda. Um documento da Serasa Experian, por exemplo, descreve o sistema deles, o Mosaic Brasil. Ele usa mais de 400 variáveis para classificar toda a população de consumidores do Brasil em 11 grupos e 40 segmentos. Pensa nisso, mais de 400 variáveis para definir quem a gente é como consumidor. E esse controle assume muitas formas, sabe?
Tem o controle comercial, que é óbvio nos links de publicidade, o controle burocrático, naqueles pareceres oficiais que dizem aprovado, o controle legal, em referências a decretos-lei, o controle da própria plataforma, que fecha um tópico de discussão automaticamente depois de 30 dias, e tem até o controle ideológico, presente nas discussões acadêmicas sobre a visão colonizadora que moldou a nossa história. Então tá. Depois de separar os códigos da máquina, as vozes humanas e os sistemas de controle, que imagem começa a surgir quando a gente junta todas essas peças? O que é que esse mosaico realmente nos mostra? O que a gente vê, no fim das contas, são mundos em colisão. De um lado, um anúncio piscando sobre luxo acessível e preço de fábrica, um apelo direto ao nosso desejo, ao status. Do outro lado, no mesmo fluxo de dados, um texto acadêmico super sério dissecando friamente o fenômeno global da marginalização social. Desejo e análise, lado a lado competindo pela mesma atenção. E essa justaposição não é um acaso, é a própria arquitetura do nosso ecossistema digital. E com isso, a gente volta à nossa pergunta principal. O que esse mosaico de códigos, anúncios, desabafos e conversas realmente revela sobre o mundo que a gente construiu? E, no fundo, sobre nós mesmos. Talvez a resposta esteja, em parte, nesta citação que a gente encontrou. Ela fala de uma biografia exterior, cheia de limites e intrusões, e de uma biografia interior, onde mandamos nós. Talvez o que esses fragmentos todos revelem seja exatamente a imagem de uma luta constante. Uma luta para manter uma casa limpa por dentro, um espaço de autonomia, de dignidade, no meio de todo o barulho da persuasão e do controle do mundo digital lá fora. Uma luta que é difícil e dura, como diz o autor, mas que talvez seja a mais importante de todas.